Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos dessa segunda-feira, dia 27/4/2026. Jogo 1, lá na Itália, Série A, Cagliari vs Atalanta. O Atalanta vem na 7ª posição, brigando por vaga de Conference ou Liga Europeia. O Cagliari vem na 16ª posição, brigando para não ser rebaixado. Dos 5 jogos em casa do Cagliari, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. Já o Atalanta, como visitante, são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 2, lá na Noruega, Ezersalt vs Rayen. Jogos da Noruega são jogos que saem muito gols. Dos 3 confrontos diretos entre eles, saíram mais de 2 gols e meio. Possível placar exato para esse jogo, 3-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 3, lá no Egito, Pirâmides vs Al Ahly. Aqui é um jogo bem equilibrado. Jogo do segundo contra o terceiro do grupo. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 4, lá na Dinamarca Superliga, Copenhague vs Vejle. Aqui é jogo do primeiro colocado do grupo contra o último. Dos 5 jogos do Copenhague em casa, venceu 2 e perdeu 3. Já o Vejle, fora de casa, foram 4 empates e 1 derrota. Jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 5, lá na Turquia, Beşiktaş vs Karagümrük. Um jogo do 4º colocado contra o último do grupo. Beşiktaş em casa, dos seus 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. Jogos com muitos gols. Já o Karagümrük, dos seus 5 jogos fora de casa, foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 6, lá na Itália, Série A, Lazio vs Udinese. Partida do 9º colocado contra o 11º colocado. A Lazio em casa, dos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e todos bateram mais de 1,5 gols. Já o Udinese, dos 5 jogos como visitante, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Jogo 7, lá na Espanha, La Liga, Espanhol vs Levante. O Espanhol vem na 14ª colocação e o Levante na zona de rebaixamento. Dos 5 jogos do Espanhol em casa, foram 3 derrotas e 2 empates. Já o Levante como visitante foram 4 derrotas e 1 empate. Confronto direto entre eles, dos 5 jogos, 4 bateram mais de 2 gols e meio. Possível placar exato para esse jogo, 2-2. Jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 8, lá na Inglaterra Premier League, Manchester United vs Brentford. O Manchester vem na 3ª colocação, vai enfrentar o 9º colocado. Dos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1, jogo com muitos gols. Já o Brentford, dos 5 jogos fora de casa, foram 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Dos 5 confrontos entre eles, foram 4 vitórias do Manchester United e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa com empate. Jogo 9, lá em Portugal, Gil Vicente vs Casa Pia. O Gil Vicente vem na 6ª colocação, vai enfrentar o 16º colocado na zona de rebaixamento. Dos 5 jogos dentro de casa, foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Casa Pia fora de casa são 3 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Jogo 10, Brasileirão Série B, Atlético Clube vs Náutico. Jogo do 8º contra o 16º colocado. Dos 5 jogos do Atlético em casa, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Náutico fora de casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 1-1. Jogo para mais de 1,5 gols. Ficamos por aqui. Boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!